É este assunto que analisamos agora em estúdio, com a presença de António Rodrigues, do PSD, Rui Cardoso, do Chega, e Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Muito boa tarde a todos, obrigada pela presença. António Rodrigues, comece por si. O Tribunal Constitucional criou uma nova lei da nacionalidade? Não, nem de perto, nem de longe, digamos Foi isso assim. que o ouvimos dizer. Não, o Tribunal Constitucional declarou 4 normas, essencialmente no Decreto 17, criou 4 normas, entendeu que havia uma desconformidade com a Constituição relativamente a 4 normas, das 7 que inclusivamente tinham sido citadas pelo Partido Socialista no requerimento. Sim. E não sequer se pronunciou relativamente às restantes. E, portanto, a lei da nacionalidade em si tem o seu quadro já estabelecido e estabilizado. Mas estas 4 normas são normas importantes, têm que ver com o princípio da igualdade, por exemplo? Mas houve outras questões tão irrelevantes quanto essas, e que aliás foram motivo de grande discussão a quando da feitura da lei, que nem sequer foram questionadas, como é o caso, por exemplo, do alargamento dos prazos para a concessão da nacionalidade. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que nós não podemos sequer nos pronunciar com devido rigor relativamente a isto, porque só agora é que foi, mesmo agora, à entrada é que foi libertado, foram libertados os 2 acordos do Tribunal Constitucional para nos podermos pronunciar. Mas, no essencial, consideramos que o Tribunal Constitucional não inviabilizou a existência de uma lei. Considerou que há normas que nós discordamos, pelo menos pelo comunicado e por aquilo que foi referido na apresentação dos acordos, nós consideramos que são matérias que são passíveis de serem revisitadas e que podem vir a estar ou a ser mesmo validadas pelo próprio plenário da Assembleia da República quando isso se colocar. Mas, como digo, nós só nos queremos pronunciar relativamente a esta matéria quando tivermos o acordo. Até por isto, o principal da decisão do Tribunal Constitucional foram a violação de princípios. Ora, dentro de um conjunto de observação de princípios, pode haver muita forma de o interpretar. Não, e é aí que nós questionamos. É porque nós não concordamos com a interpretação do Tribunal Constitucional relativamente a estas normas. Pedro Delgado Alves, é uma vitória do Partido Socialista este chumbo? Boa noite a todos. Não acho que seja uma vitória do Partido Socialista. É uma vitória, enfim, da Constituição, se quisermos, ou da conformidade à Constituição. Obviamente que é legítimo os partidos terem leituras diferentes do texto constitucional, podem achar que as normas que redigem são conformes ou não à Constituição. Nós entendíamos, em relação aos pedidos que formulámos, em relação a 8 normas, uma a da perda da nacionalidade e outras 7 da lei da nacionalidade, que havia ali matérias. Muitos dos parceiros até tinham apontado como tendo riscos de inconstitucionalidade, e o que o Tribunal fez foi, de facto, dar nota em relação a 5 delas, portanto 4 na lei da nacionalidade e a que alterava o Código Penal, que de facto estas inconstitucionalidades existiam, faz uma interpretação com a qual concordamos. Em relação a outras 3 que colocámos em cima da mesa, discordou, e portanto não há nenhum drama nisso. A forma como o nosso sistema está montado é no sentido de ser o Tribunal, ser um Tribunal a decidir, e decidiu, parece-nos, que em linha com a sua jurisprudência anterior, ou seja, não é por acaso que a decisão é unânime em relação a 4 das normas e apenas tem um voto vencido na outra, porque muito disto corresponde ao que era a prática e a jurisprudência do Tribunal sobre coisas como a proteção da confiança, sobre, no fundo, a determinabilidade, como as normas serem claras para os seus destinatários, a proporcionalidade, a necessidade, e, portanto, ela está muito em linha com aquilo que o Tribunal entendeu no passado. E também, para que fique claro, não está em causa aqui uma segunda volta ou digamos, a segunda fase de um debate político. Nós suscitámos inconstitucionalidades apenas onde entendíamos que elas existiam. O tema que já foi referido do alargamento foi referido na peça, referiu o deputado da Iniciativa Liberal, o António referiu há instantes, matérias como o aumento do prazo para a naturalização, por exemplo, uma matéria com a qual discordamos profundamente, mas que não entendemos que seja inconstitucional. Portanto, não a suscitámos. Portanto, há 2 momentos. O Parlamento teve a sua fase do debate político e da votação. Aqui colocou-se, da nossa perspectiva, por dever, entendendo nós que havia dúvidas de constitucionalidade, colocámos-las ao Tribunal. O Tribunal deu-nos razão em algumas delas, agora o Presidente vetará e ele regressará para debate político no Parlamento. Tudo isto sem drama, devo dizer. Ou seja, o Tribunal decidiu com base naquilo que são as suas orientações do passado e esperamos agora. A expectativa que temos que se procure, em relação a temas que estavam bem identificados, sobre os quais nos esforçámos em construir soluções de consenso, que a AD tenha disponibilidade para conversar de forma não radical, equilibrada sobre estes assuntos. É certo que há temas políticos que nos afastam, mas em relação aos quais era relevante haver alguma capacidade de diálogo adicional para que a lei da nacionalidade não seja um entrave ao funcionamento das instituições, como não foi, elas funcionaram bem neste caso, mas que possamos ter uma lei da nacionalidade em vigor em breve, que não viola a Constituição e que, tanto quanto possível, é equilibrada, adequada, consensual. Daniel Teixeira, há pouco ouvimos, já durante esta tarde, e ouvimos aqui também o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, dizer que
o Governo e os partidos que aprovaram esta lei se preparam para fazer uma alteração, uma revisão à Constituição. É isso que pretendem fazer? Antes de mais, muito boa noite a todos. E afirmar o seguinte, hoje é de facto um dia trágico no nosso ponto de vista por algumas razões. Em primeiro lugar, porque assim como a nossa Constituição prevê, Portugal é de facto uma república soberana e à medida que Portugal tem avançado e que o país também tem avançado, há claramente uma vontade popular de que esta lei seja alvo de alterações. E, portanto, nas últimas eleições o povo foi claro em relação a isso mesmo, era um dos maiores temas em debate àquela altura e continua a sê-lo. E o povo votou de uma forma clara. Mas não fazia parte dos programas eleitorais? A questão não é essa, a questão ultrapassa de facto os programas eleitorais por uma seguinte razão. Quando nós olhamos para aquilo que é o país e o estado atual do país, nós percebemos que esta lei ela tem que passar por alterações sim ou sim, no fundo. E aquilo que nós temos visto, e como agora ouvimos também há pouco, por parte do deputado do Partido Socialista, é que de facto a Constituição ela não pode ser vista quase como um dogma religioso, ou seja, ela já passou sim por várias revisões, 7 no caso. E portanto é a vossa intenção alterar a Constituição? A partir do momento que uma lei como esta é levada e é tramitada e é avaliada pelo Tribunal Constitucional e novamente tem o parecer que teve, cá está das duas uma, ou de facto olhamos para a Constituição e percebemos que a mesma já não atende àquilo que é a vontade popular e deve ser por isso alvo de alterações, ou então dificilmente encontraremos soluções. António Rodrigues, o Governo vai alterar a Constituição? Não, nem sequer é isso que se trata neste momento. Mas o Chega pretende isso, o Chega votou ao lado do Governo nesta lei da nacionalidade. Tem autonomia suficiente para se poder pronunciar como entender relativamente à postura quer da lei, quer da Constituição, e nós estamos à vontade com isso. O que aqui está não é uma situação dramática. Nós tivemos-la há cerca de 2 meses no Parlamento, quando discutimos a lei dos estrangeiros. Também foi citada, neste caso, pelo Presidente da República, a questão da constitucionalidade de algumas normas. O diploma regressou ao Parlamento, o Parlamento pronunciou-se relativamente a esta matéria e temos, neste momento, uma lei. Portanto, não há que dramatizar, como já se disse, o sistema funcionou. Não vou questionar aqui as decisões do Tribunal Constitucional, não fazem sentido sequer fazê-lo neste momento. E estamos convictos, como eu dizia na primeira intervenção, que temos aqui já uma lei da nacionalidade em perspectiva. Porque as alterações, ainda que estas houve múltiplas questões. 5 normas, estas questões todas aqui apontadas pelo Tribunal. Houve múltiplas questões que constam da lei da nacionalidade que não foram questionadas pelo Tribunal Constitucional. Mas, por exemplo, estas 4 normas consideradas inconstitucionais que colidem com este princípio da igualdade, como é que o Governo vai alterar esta questão? É por isso que eu digo, eu quero ver o acórdão do Tribunal Constitucional para ver quais são os fundamentos Pedro Delgado Alves também não conseguiu, penso que nenhum dos senhores conseguiu ter acesso a esse atempadamente, não é? Foram publicados enquanto estávamos em Exatamente. Eu recebia exatamente no momento em que estava a estacionar. Certo. E, portanto, o que eu digo relativamente a esta matéria, e vamos ver, esta é uma questão política e é uma questão jurídica. A questão jurídica afere-se em função do acórdão do Tribunal Constitucional ou dos acordos do Tribunal Constitucional. A questão política está clara relativamente às discussões que tivemos desta matéria, quer com os vários partidos que estão representados no Parlamento. E agora, cada um há de funcionar. Há uns que querem dramatizar, como já vimos, um dos partidos de esquerda quis dramatizar esta questão. Nós não dramatizamos. Nós entendemos que temos condições para avançar relativamente à questão da lei da nacionalidade, porque é disso que o país precisa. É preciso terem atenção, todas as alterações que foram feitas em termos legislativos foram não por um capricho, mas porque são necessárias, numa lógica global de alterações legislativas em que estão umas leis que já foram aprovadas, a questão da Unidade Especial de Polícia, ou a questão da Lei dos Estrangeiros, agora a Lei da Nacionalidade e a Lei do Retorno, que está neste momento em discussão pública. Estes são 4 pontos. Eu chamo a atenção, por exemplo, para uma das questões que o Tribunal Constitucional não questionou, a questão da inconstitucionalidade, ou da constitucionalidade, se quisermos, que foi a questão dos apátridas, que nós próprios já apresentámos um projeto de lei, convidando, aliás, todos os restantes partidos que quiserem colaborar nesta matéria, para isto. Eu já ouvi as maiores barbaridades sobre isto, dizendo que nós não tínhamos apresentado, dizendo que nós queríamos retirar a nacionalidade e criar novos apátridas. Isto não é fazer política de uma forma séria. Ora, o Tribunal Constitucional, ele próprio, assumiu que o Parlamento pode vir a discutir sobre esta matéria e entendeu não se pronunciar sobre esta questão, o que me parece perfeitamente adequado relativamente à forma como a própria lei foi construída. E por isso, volto a dizer, para nós relevante é ponderar em função daquilo que o Tribunal Constitucional disse. Claro que nos próximos dias vamos lendo os acordos, vendo como é que podemos afinar as nossas próprias apreciações relativamente a isto, porque no final isto não é uma questão jurídica. Isto, no final, é, acima de tudo, uma questão política, da forma como nós vemos a lei da nacionalidade. E partidos à esquerda e partidos à direita têm aproximações diferentes. Nós temos a nossa e cá estaremos para ver como é que conseguimos viabilizar a pequena parte deste diploma que falta.
Os senhores já disseram todos aqui que pretendem fazer sem dramas esta alteração, chegar a acordo sobre este diploma, sem dramas, sem questões mais extremistas, mas Daniel Teixeira, o Chega é completamente intransigente em relação aqui a algumas questões. O que é que estão dispostos a aceitar que mude neste projeto? Não, antes de mais, como há pouco de facto o deputado António Rodrigues mencionou, isto vai decorrer ainda um processo e há um facto que é adquirido, ou seja, o debate em si não vai morrer pela decisão que foi tomada ou pelo parecer que foi dado hoje pelo Tribunal Constitucional, vai continuar tanto na Assembleia da República como também na sociedade civil, até porque é um tema que preocupa o cidadão português. No mais, em relação a essa questão, é óbvio que há linhas que para nós são vermelhas, ou seja, são muito bem definidas. Quando falamos, por exemplo, do caso da perda de nacionalidade por cometer crimes, isso para nós é algo basilar, ou seja, faz todo o sentido, é impossível que alguém então, como adentre... É que vão contornar esta decisão do Tribunal? Cá está, temos que manter essa mesma posição, ou seja, temos que de facto manter aquilo que é um parecer não apenas de um partido, não apenas de um movimento político, mas da sociedade civil. Eu acho que se nós saíssemos daqui do estúdio e falássemos com os portugueses comuns, com aqueles que estão lá fora, provavelmente haveria concordância em relação a isso. Como eu dizia há pouco, a nossa própria Constituição prevê que Portugal é uma república soberana e é definida de acordo também com a vontade popular. Isso está claro, inclusive, logo no primeiro artigo da nossa Constituição. E, portanto, a partir do momento que isso é posto em causa por um parecer, cá está, temos que avaliar duas situações. Ou das duas uma, ou a Constituição ainda serve a população portuguesa, ou então ela tem que ser alvo de alterações. Isso para nós é basilar. Tanto é que fomos sempre vocais em relação a essa mesma ideia. Nós não estamos aqui, cá está, porque queremos rebentar com o país, muito pelo contrário, mas porque entendemos também que o sistema vigente tem que ser alterado. E isso também passa necessariamente por uma alteração na Constituição. Mas voltando à questão da lei da nacionalidade, há alguns pontos que para nós são basilares. A questão da perda da nacionalidade em caso de crime, a questão também da obrigação por adesão a valores portugueses. Isto, cá está, isto é algo que já existe em várias democracias pelo mundo fora, inclusive na Europa também. A Suíça é um exemplo. Inclusive, algumas democracias bastante liberais, como é o caso do Canadá, têm-no. Porque é que nós não podemos ter? Para nós, cá está, é algo que faz sentido. Acho que todos os portugueses concordariam também com isso mesmo e, portanto, parece-nos que é um passo que tem que ser dado. Pedro Delgado Alves. Ora bem, em primeiro lugar, não é um parecer, é um acórdão, é uma decisão judicial. Portanto, não chamemos as coisas pelos nomes porque elas têm um significado. 11 juízes do Tribunal Constitucional, em 4 das normas por unanimidade, entenderam que este diploma violava a Constituição. Isso é que é importante ler para além do artigo 1º. Ou seja, as respostas da Constituição não estão todas no artigo 1º. E, portanto, a pergunta que eu devolvia era, aquilo que o Tribunal identificou como violador da Constituição, as normas da Constituição violadas, não são normas concretas que dizem é proibida a perda da nacionalidade no caso da prática de crimes. Antes, pelo contrário, a Constituição tem uma norma que admite a possibilidade em abstrato de haver perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias. O que a Constituição entendeu foi que a norma redigida e que saiu da Assembleia violava os princípios da igualdade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade. E, portanto, que revisão constitucional é que os senhores acham que se poderia aprovar que prescindisse do princípio da igualdade, do princípio da proporcionalidade ou do princípio da necessidade? O problema é este. Não é em abstrato não poder existir uma perda da nacionalidade como sanção em algumas circunstâncias. É o facto destes elementos fundamentais de um Estado de Direito, fundamentais da comunidade de valores em que estamos inseridos, na União Europeia, no quadro do Conselho da Europa, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, são princípios dos quais não podemos prescindir. E é por isso que estas normas são inconstitucionais. Não é por nenhuma outra razão, não é por uma embirrância do juízo do Tribunal Constitucional. Isto, aliás, corresponde àquilo que o Tribunal, como eu já disse há instantes, ao longo de vários anos foi dizendo em matéria de proteção da confiança, em matéria de ser determinável para uma pessoa o conteúdo de uma conduta para saber se pode ser sancionada com um crime ou não. Portanto, tudo elementos basilares. E, portanto, e nenhum destes... E já agora, podem ser interpretados de forma diferente. Com certeza, mas o Tribunal interpretava estes princípios e o ponto que nós suscitamos, e hoje disse-o há instantes, volto a dizê-lo, onde nos parece que a maioria que aprovou esta lei foi imprudente, foi não ter tido em conta aquilo que o Tribunal Constitucional há muito tempo vinha dizendo sobre a interpretação destes princípios, não teve em conta o que muitos dos parceiros sublinhavam como riscos na aprovação de normas com estas características e, de facto, bateu na trave, por assim dizer, e depara-se com uma decisão deste teor. O ponto não é, e ainda para mais, de uma forma muito clara, muito expressiva, ou seja, não se trata de dúvidas jurídicas, daquelas que são de fotofinish por um nariz, o Tribunal Constitucional decidiu de determinada maneira na reta da meta. Não, é bastante consistente com o que vinha dizendo e até, volto a dizer, em relação a outras matérias em que nós tínhamos dúvidas de constitucionalidade, que o Tribunal não concordou com o nosso requerimento e deixou-as de fora. E é assim que funciona. E por muito que discordemos das decisões do Tribunal, eu discordarei em relação a 3/8, o António discordará em relação a 5/8 da decisão do Tribunal Constitucional, se quisermos dizê-lo desta forma, se calhar até menos ou mais umas décimas, uma vez lido o acórdão e conhecida a fundamentação. Isto não é como uma competição. Não, claro que não. Quem ganhou mais normas inconstitucionais, não é? Claramente, estou só
para mostrar que também, enfim, face àquilo, as dúvidas que tínhamos, em relação a algumas delas, o Tribunal faz uma leitura diferente da nossa. Vamos, obviamente, ler o acórdão. Provavelmente o Tribunal até esclarece as nossas dúvidas e ficam superadas, mas o ponto que queria deixar era apenas este. Isto é o normal. Ou seja, o Tribunal Constitucional é desenhado precisamente para haver alguém com legitimidade, com independência,